Bom dia, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã uma palavra, a palavra de Deus que está lá no livro de Lucas, no capítulo 11, a partir do verso 9, dos versos 9 ao 13, que dizem: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Queridos, a palavra de Deus está cheia de promessas. De Gênesis e Apocalipse, a gente tem diversas promessas de Deus, das quais muitas já se cumpriram, né? As promessas começam ali em Gênesis, quando ele promete que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Era a promessa de Deus de restaurar a humanidade caída, a humanidade que pecou, trazendo-a de volta à comunhão com Deus. Foi a primeira promessa, a promessa de restauração, a promessa, né, de Deus trazer aquele paraíso perdido ali no Éden por conta do pecado dos nossos pais Adão e Eva. O Senhor fez aquela promessa maravilhosa que da semente da mulher levantaria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e esse foi Jesus Cristo. Já foi a promessa cumprida, ele veio, ele morreu na cruz por nós para nos dar vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E essa foi a promessa gloriosa de Deus, começando ali no Gênesis, né? E outras promessas que o Senhor vem falando através de sua palavra. E o que me chama muita atenção nesse texto de Lucas é quando Jesus diz assim, que ele não negará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então eu entendo nesse texto que a coisa mais preciosa que o Senhor tem para dar a mim e a você hoje, nos nossos dias atuais, é o seu Santo Espírito, é a presença do Espírito Santo de Deus habitando em nós, vivendo em nós, nos conduzindo a uma comunhão plena e total com Deus. É certo que quando a gente aceita Jesus como Salvador, quando a gente entrega a nossa vida a Ele, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Aliás, é o Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, até esse encontro acontecer, houve, né, uma mobilização do Espírito Santo para que eu e você abrisse o coração e recebesse Jesus como Salvador. Então, nós temos o Espírito vivendo em nós, habitando em nós. Agora, uma coisa é ter o Espírito e outra coisa é ser cheio do Espírito, é transbordar no Espírito. E é esse convite que Jesus nos faz aqui, em Lucas, né? Ele diz, olha, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta. Porque o que vocês pedirem, o Pai dará. E ele fala assim, será que vocês, como maus, sendo pessoas más, vocês sabem dar boas coisas aos seus filhos, bons presentes aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celestial não lhe daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então eu entendo nesse texto que a coisa mais preciosa de Deus para a minha vida e para a sua vida é a presença do Espírito, é o transbordar do Espírito, é ter esse Espírito de Deus habitando em nós, e Ele nos capacita a uma comunhão plena com Deus e total, porque é o Espírito Santo, né? E lá em 1 Coríntios 12, o Espírito Santo capacita a igreja com os dons. Lá um é dado a palavra da sabedoria, a um é dado o dom de discernimento, a outro é dado o dom de línguas e por aí vai. O Espírito Santo vai capacitando a igreja para realizar a sua obra. E em Gálatas 5, o Espírito distribui o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5. Então, essa presença do Espírito Santo que nos ajuda a viver de modo pleno. E eu fico pensando quantas vezes, né, a gente em oração, e esse texto é um encorajamento de Jesus à oração. O texto começa dizendo, Jesus encoraja a oração.
E quantas vezes a gente pede coisas pequenas a Deus, a gente pede um prato de lentilha, quando Deus tem um banquete preparado para nós. E o banquete é a presença do seu Espírito Santo em nós, nos dando capacitação, nos capacitando para viver o melhor de Deus. E conforme Ezequiel 37, né? O Espírito Santo, as águas, são águas que começam ali embaixo nos artérios e vai subindo para o joelho e vai chegando na cintura e depois você já não consegue mais andar, você tem que nadar nesse oceano do Espírito, tem que mergulhar nesse oceano do Espírito para viver uma vida com Deus ali cheia da sua plenitude. É esse Espírito que nos purifica, que nos santifica a realizar a vontade de Deus, a buscar o melhor de Deus para as nossas vidas, que é andar em Espírito. Há também uma ordem, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É esse Espírito que nos ajuda, que nos capacita a viver o melhor de Deus nessa terra. Então essa é a palavra que eu tenho para nós nesta manhã, meus queridos. Não peçamos a Deus coisas pequenas, não peçamos a Deus lentilhas, mas peçamos a Deus o seu Espírito Santo, que é o melhor que Ele tem para nos dar. E todas as coisas, quando a gente busca as coisas do alto, quando a gente busca as coisas do reino, todas as demais coisas serão acrescentadas, elas virão como mimos de Deus, como acréscimos de Deus. Mas o mais importante, o que Deus quer de nós, e que Ele diz aqui na sua santa palavra, né? Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Que Deus abençoe sua vida nesta manhã. Paizinho, nos capacita, Senhor, a viver uma vida plena de Ti. Nos ajuda a buscar o Teu melhor. E o Teu melhor é uma vida cheia do Teu Santo Espírito, Senhor. O Teu melhor, o Teu banquete para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. É uma vida de comunhão, é uma vida de entrega, é uma vida de dependência, Senhor, sabendo que nós não somos nada sem Ti e que nós precisamos todos os dias nos encher do Teu Espírito Santo. Faz isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém.